Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, 15 de junho, né, de 2014. Isso segundo o histórico aí que vai ser apresentado hoje, através de documentos, né? O nosso centro estaria fazendo 94 anos. Apesar da gente ter um diferencial aí, que sempre, todas as informações que sempre obtivemos, foi 13 de maio de 19. Então, dia 13 de maio teria completado 95. Mas, documentalmente, e como o nosso pesquisador, o Ivan Padilha, ele é ali de documentos, é uma pessoa que trabalhou a vida toda em cartório, então ele está fazendo o histórico aqui do centro e ele viu que foi em 15 de junho de 1920. Então, documentalmente, hoje está fazendo 94 anos, né? E a gente agradece a todos aqueles que nos antecederam e vamos à nossa prece para passarmos para a Valéria. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando cada vez mais ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz dessa doutrina e também nos informarmos sobre a nossa caminhada terrena. Abençoa-nos, Senhor. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria. Boa noite a todos. É com muita alegria, com muita felicidade que a gente está hoje aqui nessa data, encerrando aí a nossa... Desde o dia 11 de maio, que a gente começou aqui com o nosso irmão Rogério, e hoje a gente está encerrando esse ciclo aí de homenagens, de palestras aí da nossa casa. E eu me sinto realmente muito feliz de poder estar aqui hoje, a gente completando aí 94 anos, porque a princípio era o dia 13 de maio de 1919. Só que o nosso irmão Ivan está se dedicando a fazer essas pesquisas, a ver as atas, e essa data só apareceu muito tempo depois. Mas que tem aqui em ata, tudo direitinho documentado, foi dia 15 de junho, exatamente há 94 anos, Os precursores aqui, que nós vamos ler o nome deles, vamos prestar uma pequena homenagem a eles que começaram esse trabalho aqui. E como disse o Rogério na palestra dele aqui, foi aquele velhinho, aquele senhor que começou a cavar um poço para que dali saísse aquela água viva. Então, esses aqui que nós vamos ler depois, aqui vamos ler a primeira ata, como é que foi. Então, a gente vai ver que eles começaram esse trabalho, árduo, de começar a cavar ali, de quebrar a pedra, para cavar esse poço aí, como a gente viu na palestra, que vem aí nos trazer o espiritismo, que é essa água viva. Então, a gente está aqui, comemorando 94 anos de fundação, sendo que os primeiros 5 anos a gente não estava aqui nessa sede, A gente está aqui, instalado também hoje há 89 anos. Aí a gente está aqui com um jornalzinho, da época, olha, o jornalzinho de quando a gente completou 5 anos aqui do Centro Espírita Friburguense. Então é bom, a gente fazer essa história, porque a gente vê que hoje nós estamos aqui sendo beneficiados de tudo isso, podendo estar aqui livremente, mas nem sempre foi assim, Eles enfrentaram muito preconceito, muita dificuldade. Então realmente a gente tem que prestar essa homenagem a eles que tiveram aqui, que foram os trabalhadores da primeira hora, para que hoje nós, trabalhadores da última hora, estivéssemos aqui, Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente vê que vamos ver aqui que desde a fundação do centro sempre se prezou por isso, pela pureza doutrinária, pelo estudo de Kardec, o cuidado em não deixar essa pureza ser perdida. Então a gente vai, ao longo da nossa palestra aí, ver tudo isso. E como eu já falei aqui da palestra do Rogério, ele trouxe uma passagem para nós, quando ele aqui veio, do Evangelho, que dizia, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, E aí a gente vem aqui e lê um trechinho dessa parábola. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama,
põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente, né? Então quando ele esteve aqui, ele discorreu sobre isso. E a gente vê aqui, mas o que Jesus quis dizer com isso, né? E aí a gente pode interpretar, de acordo com o que a gente aprende, e ver que essa casa é a casa espírita. E que a nossa casa aqui, o Centro Espírita Friburguense, é essa casa, onde as pessoas vêm e veem a luz, vêm buscar conhecimento, vêm buscar os esclarecimentos da doutrina espírita, e todos que aqui vêm podem ver, ó, o que temos aqui em cima da mesa, as 5 obras básicas, temos um quadro ali com as 5 obras básicas, significando o quê? Que nessa casa aqui, nessa casa espírita, nós vamos realmente conhecer a doutrina espírita, da maneira como ela foi codificada, da maneira como ela tem que ser conhecida, porque se os nossos precursores enfrentaram muitos preconceitos, hoje nós também, quando nos dizemos espírita, as pessoas não entendem muito bem, acham que a gente participa do candomblé, da umbanda, porque às vezes não conhecem muito bem. O espiritismo ainda é um desconhecido, principalmente dos espíritas. Muitas pessoas, às vezes a gente vê coisas que as pessoas que estão anos, às vezes, estudando o espiritismo, mas não sabem por quê, porque não tem um conhecimento básico. Não estão aqui bebendo dessa fonte, desse trabalho que Kardec fez. E essa casa aqui, com certeza, é essa casa onde as pessoas vêm, tem essa luz, a luz do Evangelho, a luz do esclarecimento. E essa candeia, essa luz maior é a doutrina espírita, exatamente como ela foi codificada, né? Então o Rogério já falou sobre isso, eu quis encerrar essa fala dele, né? Fechar esse ciclo para que a gente entendesse isso. A casa espírita tem essa tarefa, tem que ter essa função dos que aqui vêm, de todos nós, que precisam de ajuda, que precisam de esclarecimentos, ter realmente o esclarecimento necessário. Porque se as pessoas vêm, têm um esclarecimento e não querem saber, não querem tomar responsabilidade, porque conhecer isso é muito bom, né? O conhecimento, como dizia Jesus, ele liberta. Conhecereis a verdade e ele vos libertará. Só que com isso vem a responsabilidade. Mas o nosso papel, a nossa missão e a nossa tarefa é essa, é passar o que está na codificação, é passar o que realmente é espírita. O que a pessoa que vem à casa espírita, que vem aqui, vai fazer com esse conhecimento, passa a ser uma responsabilidade dela. Se ela quiser vir aqui para estudar, para conhecer, com certeza ela vai ter todas as oportunidades necessárias, mas isso aí depende dela. A nossa tarefa nós temos que cumprir, nós temos que ter essa responsabilidade, né? E aí a gente questiona, né? A gente está falando aqui, tem um Evangelho segundo o Espiritismo, está falando aqui dessa máxima, né? Que nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E a gente se questiona, se Jesus veio, né, foi o espírito mais puro que aqui já esteve, o que o Espiritismo veio acrescentar? Se Jesus foi o espírito mais puro, esteve aqui na Terra, exemplificou como nós devemos agir, como nós devemos ser, como nós devemos conduzir, né, como nós devemos ter pensamentos bons, agir com caridade, o que os espíritos vieram acrescentar? Por que da doutrina espírita, né? E aí a gente vem aqui, ó, para o Livro dos Espíritos, e tem lá a questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então, o que os Espíritos vieram? Qual a finalidade, né, do Espiritismo? Qual era a missão dos Espíritos? O que eles vieram nos ensinar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a despertar, né, ou seja, abrir, né, os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas.
os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Está muito claro aqui qual foi a missão dos Espíritos. Por que que nós tínhamos que ter esses esclarecimentos a mais? Porque Jesus, claro, veio, mas ele ensinava por parábolas. Nós não podemos nunca perder de vista, né, o contexto onde Jesus estava. Jesus encarnou, mas estava ali com um povo que não tinha ainda maturidade espiritual para compreender sobre a vida futura, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como? Sem entender a vida futura. Então ele veio num contexto e numa época em que a humanidade tinha uma capacidade X de compreender. Mas com o progresso nós vamos evoluindo intelectualmente, vamos evoluindo em inteligência. Então nós já necessitamos de mais recursos, de mais conhecimentos para nos ajudar. Então essa é a função dos Espíritos. É vir, tanto que aqui a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em todo o ensino de Jesus. Não é uma moral nova que o Espiritismo veio instituir, não. Veio só esclarecer alguns pontos, alguns ensinamentos que foram passados por nós através de parábolas. Né? É um método pedagógico. Jesus foi o maior pedagogo, o maior psicólogo, né, que já esteve por aqui na nossa terra, mas não podia falar tudo. Deixou para o futuro um consolador prometido, que viria esclarecer o que ele não pôde esclarecer. Então a gente vê qual é a missão dos Espíritos, que com a permissão de Deus veio nos ensinar. E são conhecimentos que podem nos ajudar muito e que nos ajudam muito. E vão ajudar com certeza a humanidade, né? Quando a humanidade for se tornando mais madura para compreender tudo isso. E nós ainda temos muita dificuldade, é como a gente viu aqui. Poucos a compreendem e menos ainda os que as praticam, né? E a gente vê o quanto a gente já evoluiu intelectualmente, mas enquanto ainda nós temos dificuldades na nossa evolução moral. Nós ainda nos vemos em situações e circunstâncias no nosso mundo, que é de provas e expiações, que a gente via lá na época de Moisés. Quantas vezes a gente mesmo age e escuta alguém agir, né, sobre a lei do olho por olho, dente por dente? Isso é da época de Moisés. Revidar, né, o ódio, revidar com raiva. Não. Né, Jesus veio esclarecer, e a doutrina espírita veio esclarecer mais ainda. Veio trazer para a humanidade esses esclarecimentos de quem nós somos, né, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e isso é fundamental. A ciência, claro, ela já está nesse caminho de descobrir, de saber sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados. Daqui a pouco vai ser uma constatação científica. Porque é necessário que a gente compreenda isso. Então, isso que eles vieram nos trazer. Esses esclarecimentos que nos ajudam, né? Que nos fortificam, que nos encorajam. Porque é desanimador muitas vezes a gente viver num mundo desse, né? Tá lá o globinho. Deixa eu lá pegar ele, porque tem um tempo que a gente não pega esse globinho, né? Vou pegar ele aqui. Né? Isso aqui é uma grande escola, né? Estamos aqui, ó, numa grande escola, né? Uma das escolas, né? Mas é a escola apropriada, é a escola que a gente precisa. Mas vem nos ensinar que nós não somos daqui, que a verdadeira propriedade não são as coisas do mundo. A verdadeira propriedade, o verdadeiro bem, as verdadeiras virtudes estão no nosso espírito. Isso é que é importante a gente entender. Nós estamos no mundo, ou estamos aqui hoje, vamos estar em outro, mas nós não somos daqui. Isso aqui é uma escola que a gente aprende, as lições que a gente tem que aprender, com as dificuldades sim, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, com muito egoísmo, com muito orgulho, com muita vaidade, e é aqui
nos momentos difíceis, com as pessoas às vezes difíceis, nas circunstâncias difíceis, que na verdade são oportunidades de aprendizado. A gente vê isso na nossa vida. Quando a gente está em momentos de dificuldade, de muita dor, é que a gente às vezes se questiona. É aquela necessidade, né? Aquele espinhozinho lá na carne incomodando, para que a gente busque uma resposta, para que a gente busque um entendimento. E à medida que a gente conhece, a gente realmente se liberta. A gente se torna senhor de si. A gente tem a consciência, né? Ser espírita é ser consciente. Ser consciente de quem nós somos, das nossas limitações e entender que nós não estamos aqui para ser castigados, punidos. Não. Nós estamos aqui para aprender. Todas as circunstâncias da vida nos oferecem isso. E se a gente quiser, a gente aprende. Ou a gente tem sempre duas escolhas. Ou a gente vai aprender ali com aquela dificuldade, ou vai viver reclamando, achando que tudo é ruim, que o mundo é ruim, trabalhando a autopiedade, achando que a gente é um pobre coitado, que a gente não merece nada que a gente passa na vida. Ou a gente vai, não, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que vocês querem, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Isso é ou não é importante? É fundamental, fundamental, porque isso que situa a gente, é um norte, é um horizonte que a gente tem com a doutrina espírita, nos dizendo que a vida vai continuar, que o nosso aprendizado não cessa, que os nossos queridos que já se foram continuam também aprendendo, continuam se relacionando com a gente, não mais fisicamente, não mais num convívio, mas num convívio espiritual. Isso é o verdadeiro. Tudo que tem no nosso espírito, tudo que a gente tem aqui vai ficar. Até o nosso corpo, até esse envoltório mais grosseiro vai ficar e vai ser transformado no laboratório da natureza. Agora o espírito não, né? Que é quem tem a inteligência, quem tem os sentimentos, quem tem as virtudes, quem tem os defeitos, não é o corpo, é o espírito. Então, a doutrina espírita nos ensina a cuidar do espírito, né? Ensina a gente a investir nisso. Não investir, o que adianta às vezes a gente investir na bolsa, se a gente não investe na gente, se a gente não investe no nosso autoconhecimento, não adianta nada, né? Porque se fosse assim, todos os ricos, né, daqui, que são a minoria, não teriam problemas, não se suicidariam, não se envolveriam com drogas, se a riqueza bastasse, nenhum rico teria problema. E no entanto, a gente vê que todos sofrem iguais. Os que estão numa posição social mais abastada, os que estão numa posição social menos favorável, todos sofrem iguais. E Deus já fez isso sabiamente, né? Porque Ele iguala todos nós diante da dor, né? A minha dor de coluna ou minha dor de dente, ela não dói menos ou mais do que a outra, não. Nós somos todos iguais perante a dor. E isso Deus sabiamente já assim fez para que a gente se coloque no lugar do outro, para que a gente entenda que a gente não é melhor do que ninguém. Essa história de sangue azul, isso foi aí da nobreza aí. Ninguém tem sangue azul, todo mundo tem o sangue igual, todo mundo tem o corpo igual, todo mundo que vai perecer de um câncer vai perecer igual, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, morando numa mansão ou morando debaixo da ponte, não importa, não importa. Né? O que a gente tem que compreender é isso, são as oportunidades, e temos que aproveitar essas circunstâncias. Mas para isso a gente precisa realmente, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente precisa ter esses esclarecimentos que fazem a gente compreender, porque isso sim faz a gente compreender. Não, eu sei, isso é passageiro. Eu estou aqui, eu sei que eu vou passar por todas essas limitações, por essas dificuldades, por esse aprendizado, mas é para eu sair daqui melhor, para eu sair daqui com mais experiência. Não é assim que a gente faz na escola, né? Quando a gente entra lá, pequenininho na escola, então o conhecimento ele vai sendo dado à medida que a gente vai podendo compreender. Então a humanidade é igualzinho. E nós, humanidade toda aqui, né, desse planetinha, a gente fala daqui porque a gente está aqui, a gente conhece bem. Mas nós, em questão de amadurecimento espiritual, somos crianças. Quantas vezes nós não agimos como criança? Batendo perna, fazendo birra, fazendo pirraça, a gente age assim, né? Nós somos crianças espirituais. Quando Jesus disse, né, deixai vir a mim as criancinhas,
Está falando de nós, que somos crianças ainda, nesse entendimento. Não temos ainda esse amadurecimento que só a experiência, só a vinda aqui na matéria vai nos proporcionar. Então não é bom a gente estar compreendendo isso? Não é grandiosa a missão dos Espíritos que vieram trazer isso? E com a permissão de quem? De Deus, né? Que é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é infinitamente amor, infinitamente justiça e misericórdia. Só que nós ainda temos muita dificuldade para captar isso, para digerir isso, para entender isso. Mas à medida que a gente for evoluindo, essas coisas que hoje para nós ainda está muito longe, vão fazer parte do nosso entendimento, do nosso conhecimento, e cada vez mais nós vamos evoluindo. Porque nós saímos, né? Nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de alcançar a perfeição. Então nós temos, né? Nós já percorremos um pedacinho muito pequeno do nosso trajeto, né? Estamos ainda aqui com muito trabalho a fazer, muito conhecimento a adquirir, mas essa alavanca que o Espiritismo já nos dá, ela é muito importante, né? Porque é um recurso muito bom que a gente tem, né? É uma alavanca mesmo para a gente ir seguir em frente aí. Bom, e aí depois, falando disso, vamos aqui para uma outra passagem do Evangelho, que nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora, né? Está aqui no capítulo 20 do Evangelho, e eu vou ler o item 3 aqui, onde a gente vai entender muito bem, né, que não foi só com a doutrina espírita, não foi só com o conhecimento, né, que a gente teve, não foram eles que trouxeram ou que criaram tudo isso. Todo esse conhecimento que está organizado aqui, foi organizado por Kardec, né, dado pelos espíritos superiores, já existiu, sempre foi assim. Não foi o Espiritismo que criou a reencarnação, não. A reencarnação é uma lei de Deus. Os princípios do Espiritismo não foram eles que criaram, né? Que é a existência de Deus. Deus sempre existiu, desde todo sempre. A existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, né? A pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre os espíritos, que é a mediunidade. Isso não foi o Espiritismo que criou isso, não. Isso sempre existiu. Os espíritos só vieram esclarecer acerca de tudo isso. Então, antes dos espíritos revelarem aí a doutrina, muitos outros precursores, muitos outros já vieram com esse conhecimento, né? A gente tem aqui no Evangelho a doutrina aqui de Sócrates e Platão. Nossa, quando a gente lê, é o Espiritismo ali contido, né? Então, todas aquelas máximas, todo aquele entendimento que a doutrina espírita veio nos trazer. Então hoje nós estamos aqui, né, bebendo dessa fonte, estamos aqui estudando isso, mas antes já vieram sendo, né, esse trabalho já vinha sendo feito. Ó. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada.
Ele vê, sente que apanhou de passagem um pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que de Jesus se utilizou, falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então a gente vê que esse trabalho, ele começou muito antes, né? Esse trabalho aqui, a codificação, né, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 1857, mas antes disso, Kardec já estava empenhado nesse trabalho e ele reuniu todo esse conhecimento, todo esse ensinamento aqui. Mas isso aí já foram, né? Porque não foi só na França, não é só o Ocidente que conhece aí o Espiritismo, não. Né? Nós temos o povo indiano, temos os Vedas, temos o budismo, temos vários aí precursores. E que se nós formos analisar todas essas verdades aí, em cada ponto, em cada doutrina, em cada filosofia, todos vão coincidir com o que está aqui. Claro, cada um às vezes interpreta de uma maneira diferente, a forma pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Né? Então nós estamos aqui vendo, nós não estamos, então nós estamos aqui aproveitando, né, desse trabalho que foi feito. Olha que beleza, e até falando, né, da nossa casa. Nós não fomos, quem sabe nós hoje que estamos aqui trabalhando nessa casa, já não fomos, somos aqueles espíritos que começaram aí reencarnados. A gente pode afirmar? A gente não sabe. Poder pode, com certeza. Se passaram 94 anos desde a fundação, quem sabe algum de nós já não está de volta. Poder pode, tranquilamente, continuando o trabalho que foi feito. Olha que coisa interessante, que coisa magnífica da gente compreender. Né? Tudo ligado, tudo interligado no universo, todos os conhecimentos, ninguém ficou deserdado, nenhum povo, nenhuma civilização que já passou ou que está hoje sobre a Terra, ficou desamparada, sem ter acesso ao conhecimento. O que aconteceu foi que alguns que souberam dessas verdades se apropriaram disso com o objetivo de dominar, com o objetivo de ter poder, de ter conhecimento e fazer o outro escravo, de escravizar as mentes, os pensamentos. Isso sim, por exemplo, na época lá do Egito, né, muitos iniciados, como eles eram chamados, conheciam essas realidades da reencarnação, mas era o quê? Era um número restrito de pessoas que sabiam aquilo ali para comandar a maioria do povo que não tinha acesso àquele conhecimento. Só que Deus achou necessário, e aí veio a doutrina espírita, que já era hora de nós podermos compreender, de nós podermos avançar nesse entendimento. Então o trabalho já foi sendo feito e nós hoje estamos aqui, ó. E a gente fala, gente, hoje a gente tem internet, a gente tem luz. Na época de Kardec não tinha luz. Não tinha luz, não tinha internet. A coisa não funcionava como a gente está hoje habituado, não. Um trabalho maravilhoso, um trabalho de empenho, de dedicação. E hoje está tudo aqui, ó, na nossa mão, no nosso alcance. E nós vamos deixar isso aqui de lado por achar que outras coisas são mais importantes? Não são. O conhecimento da doutrina espírita está aqui. Essa é a verdadeira candeia, como a gente falou aqui no começo. Essa é a luz, porque é o conhecimento. Nós, ao estudarmos isso aqui, ao conhecermos, nós estamos sim capacitados para conhecer outras coisas, ler sobre outras filosofias, sobre outras religiões, questionar. Ninguém está falando aqui que a gente tem que ficar cego e só nisso aqui, não. Mas conhecer isso aqui é fundamental. E aí quando a gente começa a ver as outras coisas, a gente vai ver que está tudo interligado. Né, que a verdade é uma só, não é verdade de religião. Quando a gente fala verdade, aqui a gente está falando verdade espírita e o outro, não, é a verdade, mas é a verdade das leis de Deus, das leis eternas, né, e elas são imutáveis, né, as nossas leis sim, o progresso vai fazendo com que a gente mude sim a nossa legislação, mas as leis de Deus não.
Essas são imutáveis, né? A reencarnação, ela existe de todo sempre. Nós hoje aqui já temos a compreensão do que realmente é a reencarnação. E a gente estudando vê que é um grande processo educativo, que nós estamos aqui exatamente para sermos educados, mas educar o nosso espírito, né? E esse conhecimento é fundamental, como a gente já viu aqui. A gente ainda vai voltar nesse capítulo aqui, né? Bom, e agora nós vamos passar aí para ler, né, eu quis fazer essa introdução para a gente entender bem, né, e para introduzir essa homenagem que a gente quer fazer hoje, essa noite, a esses precursores aqui da nossa casa. Então aqui, como eu já disse, ó, na minha mão aqui tem um jornal da época, né, o jornal A Paz, que era um jornal que circulava aqui na nossa cidade, e tá aqui, ó, Nova Friburgo, a data, 21 de junho de 1925. Né? Então a gente aqui tem 5 anos de 5 anos de existência. Então tem aqui, ó, uma notinha que saiu no jornal daquela época que diz o seguinte, ó. E aí é interessante porque aqui o português está daquela época, né? Comemorando com 2 M's, né? Porque o português desde aquela época sofreu muitas modificações. Então tá aqui, ó, Centro Espírita. Comemorando o seu 5º aniversário, o Centro Espírita Friburguense inaugurou no dia 15 do fluente, né, de junho, a sua nova sede, que foi solenemente instalada em edifício próprio, a Avenida Friburgo, né? Era a Avenida Friburgo, não era a Avenida, né, Conte Bittencourt. Presente o senhor prefeito municipal e muitas outras autoridades, representantes da Sociedade Humanitária dos Operários, Loja Indústria e Caridade, Loja Isis, Clubes Esperança e Fluminense, Centros Espíritas de Cachoeiras de Macacu e Rio de Janeiro, jornalistas e grande número de pessoas de todas as classes sociais. Foi inaugurado o vistoso prédio, tendo nessa ocasião o senhor Alfredo dos Santos Spinelli pronunciado um inspirado discurso relativo ao ato. Né? E é muito legal a gente poder mergulhar na história, né? Porque tem um grande historiador brasileiro que fala, né, que quando a gente não conhece a história, o povo, né, que não conhece a sua história, muitas vezes está fadado a repetir coisas horrorosas da história. Então o conhecimento é importante. Né? E a gente fica, parece que volta no tempo. Eu ontem lendo isso aqui, eu posso imaginar o Ivan, né, que está fazendo essa pesquisa aí, que está vendo tudo isso, ele falando, nossa, Valéria, hoje aqui nós estamos com, imagina isso aqui cheio. E não era assim, né, como tá agora. Era uma outra, quem está aqui há mais tempo sabe como é que era, aqueles banquinhos que estão lá dentro de madeira, o chão de madeira, só que a gente tem que fazer uma reforma porque o tempo ele é implacável, né? Mas estamos aqui e a gente fica imaginando, né, que coisa grandiosa, né, o trabalho deles ali começar, né, saiu aqui no jornal. E aí tem aqui um breve histórico, né, do centro, e temos a primeira ata, né, a primeira ata que foi escrita, né, então nós vamos ler aqui, ó, História do Centro Espírita Friburguense, 15 de junho de 1920. O CEF foi fundado aos 15 dias do mês de junho do ano de 1920, às 20 horas de uma terça-feira, conforme se vê na ata da sessão em que ficou resolvida a fundação do Grupo Espírita Friburguense, né? Ainda não tinha o nome de Centro Espírita Friburguense. Né? Essa foi a sua primeira denominação até o dia 20 de outubro de 1922, quando então ocorreu a troca para Centro Espírita Friburguense, que persiste até hoje. Como o grupo não tinha sede própria, por exatamente 5 anos, as sessões eram realizadas no Salão da Sociedade Humanitária Beneficente dos Operários, situada na rua Dona Uberlinda, número 4. E essa rua hoje, né, é a Rua Augusto Cardoso, número 59. Gentilmente cedida através de um aluguel, conforme se vê na ata. Todos os irmãos pertencentes a este grupo contribuirão com a mensalidade de R$1.000, né? Olha que coisa interessante, né? Então todo mundo estava lá, tendo que contribuir para que isso fosse à frente, né? Para o aluguel da sala e compra dos objetos indispensáveis. Abaixo transcreveremos na íntegra e português da época a ata da fundação do centro. Aí vem a ata, né? Ata da sessão em que ficou resolvida a fundação do Grupo Espírita Friburguense. Aos 15 dias do mês de junho de 1920,
no salão das sessões da Sociedade Humanitária Beneficente dos Operários, gentilmente cedida pela sua diretoria, às 20 horas, achando-se presentes os seguintes confrades: Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel M. de Carvalho Júnior e Galiano da Silva Ferreira. Em sessão preparatória, ficou deliberada a fundação de um grupo espírita para o estudo e prática da doutrina codificada por Kardec. Olha como que nós estamos lendo aqui, desde que esse centro foi fundado, né? Kardec, né? Ficou resolvido que as sessões sejam bissemanais, sendo que as terças-feiras terão lugar as sessões de caridade para a cura de obsessões e desenvolvimento de médiuns, e às sextas-feiras as doutrinárias para o estudo das obras fundamentais da doutrina. Haverá também as seguintes sessões comemorativas: 15 de junho, a fundação do grupo; 3 de outubro, aniversário de Kardec; 2 de novembro, finados, olha que interessante, né? 25 de dezembro, Natal; quinta-feira santa, ceia fraterna; e sexta-feira santa, paixão e morte de Jesus. Né? Olha naquela época, né? O que eles consideravam ali. A gente hoje não comemora, mas, né, vamos prestar atenção em quando nós estávamos, né? Não estávamos em 2014, estávamos em 1920, né? Com a mensalidade de R$1.000 para o aluguel da sala e compra dos objetos indispensáveis. Para dirigir provisoriamente as sessões do mesmo grupo, foi eleita a seguinte diretoria: presidente Samuel Cardoso, vice-presidente João Perna, secretário Manuel M. de Carvalho Júnior, tesoureiro Elias dos Santos Monteiro. Porta a votos, a denominação do grupo ficou escolhida a de Grupo Espírita Friburguês. Em seguida, procedeu-se à prece inicial para a sessão de caridade, tendo sido recebida as seguintes comunicações psicográficas. Nós recebemos nesse dia, né, os médiuns ali, 2 médiuns desse grupo aqui receberam 2 mensagens psicográficas, né, foram psicografadas, e vamos prestar atenção no conteúdo, né, dessas psicografias. Meus amigos, que estejam sempre acompanhados por vossos anjos da guarda é o que desejo. Amigos, a grande obra já está iniciada. Os construtores estão começando a construí-la. Os operários estão sendo escolhidos para nela trabalharem. E só serão aceitos os que forem aptos. Os que não forem serão postos de lado para não estragarem aqueles que estão empenhados nessa obra sublime, e em que só poderão colaborar os que forem bons, justos, leais, caritativos e amorosos para com o Pai e para com seus irmãos. Preparai-vos, o dia está próximo. Filhos, esta obra se realiza-se no vosso planeta, que transformar-se-á em um planeta adiantado. E os operários escolhidos são aqueles que na terra só têm feito o bem, cumprido o que Jesus nos ensinou. Amai aos outros como a vós mesmos. Um amigo, né? E o médium foi o Elias Monteiro. Outra psicografia. Meus irmãos, só tendo em mira o sacrossanto nome de Deus e de Jesus, que nos concitam a prática da caridade, mas dessa caridade ensinada pelo nosso Divino Mestre, porque só em palavras não existe mérito, e sim na prática exclusiva pelo amor e respeito a Deus. E incito-vos a que façais o possível para afirmar a intenção que agora tendes em procurar, o auxílio debaixo do manto glorioso de Jesus. Não desanimeis com as contrariedades, né? Na fundação, não desanimeis com as contrariedades, né? Isso vale para nós até hoje, né? Parece que foi escrita agora, né? Essa psicografia. Então vamos lá. Não desanimeis com as contrariedades. Ide avante, que vossos esforços serão coroados com o manto protetor do nosso grande Pai Deus. Não foi assinado. O médium foi Manuel Marques de Oliveira. Em seguida, fez-se uma prece de agradecimento a Deus e aos nossos guias, e encerrou-se a sessão por nada mais haver a tratar. Nova Friburgo, 15 de junho de 1920. Samuel Cardoso,
Manuel M. de Carvalho, secretário. Né? Olha que coisa linda, né? A gente poder, né, a pesquisa aí, né, que o nosso irmão aí está se dedicando a fazer, se deparar com esses conselhos, se deparar com esse convite, né, a responsabilidade de estudar as obras básicas, de se estudar Allan Kardec, desde que essa casa foi fundada, desde que, né, esses queridos aqui, ó, Samuel Cardoso, João Perna, Manuel Marques de Oliveira, João Batista Travesso, Augusto Gripe, Elias dos Santos Monteiro, Alfredo Pinto de Faria, Manuel M. de Carvalho Júnior e Galiano da Silva Ferreira, né? Eles é que deram realmente início, né? Como a gente disse no começo, foram eles que realmente foram, claro, ajudados, inspirados pela espiritualidade amiga, a realmente fazer uma casa, fazer um grupo para estudar. E a gente aqui não tem, né, um tempo, mas a história, se Deus quiser, nós vamos reunindo essas histórias aí. Temos a nossa irmã Jane e Deide que estão, né, digitalizando isso aí. E se Deus quiser nos ajudar, nós vamos aí, nos 100 anos do Centro Espírita Friburguense, escrever um livro, publicar tudo isso, essa história, para que a gente realmente conheça, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, né, da história da nossa cidade. Olha que coisa importante. A gente vê quanto é a trajetória, foram eles que começaram lá. Hoje nós estamos aqui livremente, né, 94 anos depois, estudando, falando com liberdade. Mas isso nem sempre foi assim, não, sempre foi difícil. Quem vinha aqui já foi, né, fichado na polícia, tem um monte de história. Você se dizia espírita, você era, né, discriminado. E até hoje a gente vê um pouco isso, né? As coisas não mudaram tanto assim desses anos para cá, não. Nós hoje temos a liberdade conquistada de estarmos aqui por livre e espontânea vontade. Mas nem sempre foi assim no passado, né? Eles tiveram que enfrentar muita resistência da igreja, que sempre dominou, né? Que às vezes a gente fazia alguma coisa, às vezes aqui no centro, né, Ivan? Às vezes a gente queria tomar uma iniciativa, né, de ajudar alguém, a igreja ia logo lá e queria falar que não, que isso não era coisa de espírita, que a igreja que tinha que fazer aquilo. Então a gente vai vendo que é história, né? Passamos aí pela época da ditadura e eu fico pensando, né? Nós aqui, 89 anos aqui instalados nessa sede, e o que essa casa não viu, né, ao entorno aqui, né, as fotos, a mudança, né, da geográfica, né, todos os flagelos, porque essa cidade já passou, e essa casa aqui, com esses trabalhadores aqui da primeira hora, e muitos e muitos e muitos que vieram depois, que continuam nos ajudando, não estão aqui mais materialmente, fisicamente, mas estão num plano espiritual. Não tenhamos nenhuma dúvida de que nós aqui não somos nada. Nós somos aqui instrumentos. Nós nos esforçamos muito para fazer dessa casa, né, esse trabalho, mas sem a espiritualidade, sem eles, né, que estão no plano espiritual nos auxiliando, nos mantendo aí firmes, provavelmente nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Eles não estão mais encarnados, mas estão desencarnados. Há toda uma equipe espiritual que nos auxilia aqui como diretoria, não só como diretoria, mas todos os trabalhadores da casa, todos os frequentadores, porque nós somos, sim, responsáveis. E eu fico pensando, quando eu comecei, né, vindo aqui, eu estava até na época da faculdade, comecei vindo na terça-feira, né, frequentando o estudo da terça-feira à noite, por incentivo de uma amiga, vim assistir a palestra. Nunca, jamais passou pela minha cabeça de eu me tornar uma palestrante espírita, de eu, né, dar um pouco da minha pequena parte, essa minha contribuição. Jamais passou isso pela minha cabeça. Então, não está vedado a ninguém. Cada um pode, né, tá aí sentado, cada um é aprendiz. Não tem isso na doutrina. Não depende de ninguém, né? A reforma de vocês não vai depender do que a gente conhece, do que eu estou aqui falando. Não, vai depender do que a gente faz com esse conhecimento. Se a gente não bota isso em prática, se a gente não usa esses conhecimentos para nos tornarmos melhores,
mais espiritualizados, não vale de nada a gente compreender. Às vezes a pessoa que se diz ateu, que não acredita em nada, mas que faz o bem, que exerce a caridade, está muito mais na frente do que a gente. Não basta conhecer, basta transformar esse conhecimento, né, aliar esse conhecimento à nossa reforma íntima. Isso sim é o que vale, isso é o que vai contar. Né? Então todo mundo pode, quem quiser, a gente tem o curso de terça-feira, está aberto para quem quiser vir, a gente fala, qualquer um pode, né, que está hoje aí sentado, pode estar aqui no meu lugar falando, como foi assim com todo mundo, né, que aqui teve. Então não tem essa coisa de hierarquia, não pode não. A doutrina espírita, ela nos deixa livre, ela nos deixa responsáveis, né, pelo nosso conhecimento, pela nossa reforma. Nós somos os responsáveis. Não é ninguém, não é o médium, não é o dirigente da casa, como não é o padre, como não é o pastor, que vai resolver o problema de ninguém. Se a gente não transformar esse conhecimento, seja em que nível seja onde seja, em qual religião, qual filosofia for, se isso não nos transformar, não vale de nada. Nós vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente chegou. Né? Então é importante a gente estudar, a gente falar deles aqui que começaram o trabalho. Né? E fazer esses agradecimentos a todos que aqui passaram, né, que aqui vêm. Então a gente fica muito, muito feliz e que esse trabalho da gente aqui continue muitos anos e muitos anos aí. A gente tenha essa responsabilidade, né, Ângela, de seguir com esse trabalho que eles começaram e privando, né, primando por esse conhecimento da doutrina espírita, que realmente é o que faz a diferença. E aí, para a gente terminar, eu queria ler aqui também, dentro desse capítulo que fala dos trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, né? O que é que nós, tendo esse conhecimento, temos como missão, né? A missão dos espíritas. E aí vem a comunicação linda, muito bonita de Erasto. Vamos, né, prestar bastante atenção, porque aqui exorta muita gente a esse trabalho, né, que a gente está falando aqui durante a noite de hoje e que já vem sendo executado aí há muito tempo. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho?
Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange impotente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações se deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos em que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis. E baixareis a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aí vem uma pergunta. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Prática, né? Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, né? Foi a comunicação que ele deu em Paris em 1863, né? Aí a gente vê que, né, a prática é tudo. Tudo. Eles exortam o tempo todo. Ide e pregai, para que a gente vá realmente. Não, né, naquela batendo na porta. Não, fazendo o nosso trabalho. Fazendo o que a casa espírita tem que fazer. Ensinar o espiritismo, ensinar a doutrina espírita, porque muitos vão desprezar, muitos vão duvidar, mas não importa. O número dos que precisam, e todos nós precisamos, todos nós, o número de nós que precisamos é infinitamente maior dos que estão desprezando esses conhecimentos. Muito maior. Nós precisamos sim desses conhecimentos, dessa ajuda, precisamos continuar nesse trabalho que nos chama a responsabilidade pessoal, né? É um dever que nós temos, é o dever, que é uma belíssima passagem aqui do Evangelho, o dever da criatura é primeiro com ela mesma, né? Nós temos que ter esse dever com a gente mesmo, de procurar ser melhor, de procurar nos reformar, ter o dever com o próximo, que é exercitar a caridade, o perdão, a indulgência, e ter o dever diante de Deus,
que quer que realmente a gente se esforce, e Ele faz a parte dele, já fez, criou-nos, deu as oportunidades que nós precisamos, deu-nos as oportunidades através da reencarnação, que é um processo educativo. Hoje nós estamos aqui, né, nesse momento, situados aqui no planeta Terra, no Brasil, no lugar certo, com as pessoas certas, com as oportunidades de aprendizado e de crescer. Então, que a gente possa, no ano que vem, nos próximos anos, continuar aqui, né, comemorando, celebrando essa casa que tanto faz por todos nós, né? Ninguém que aqui chega sai sem ajuda, sai sem esclarecimento, mas isso aí também depende da gente fazer a nossa parte, né? Transformar todo esse conhecimento que aqui a gente tem através da doutrina espírita em prática. É isso que vai realmente nos ajudar, né? Obrigada a todos e boa noite. Todos nós, principalmente aqueles que abraçam a doutrina espírita como meta para a vida, né? Zé Manel vivia espiritismo. Enquanto ele esteve aqui encarnado, ele respirava, ele vivia isso aí. E realmente fez a parte dele, tenho certeza, né? E que todos nós que estamos aí na direção dessa casa, possamos também fazer a nossa parte. Porque vai nos ser cobrado amanhã. Você teve esse conhecimento, você teve a chance, né, de estar nessa casa que é um templo, né? E o que fizeste com isso? Então vai nos ser cobrado com certeza. Então que cada um de nós tenha essa consciência do dever cumprido, fazendo, né, o fora da caridade não há salvação. Porque Kardec, lá no iniciozinho da codificação, quando ele percebeu que a doutrina estava começando a pender para os intelectuais, somente para a elite, e que os que realmente precisavam da doutrina, né, estavam sendo colocados de lado, o que ele fez? Criou o fora da caridade não há salvação. Então, aquele que abraçasse a doutrina espírita tinha que estar preocupado com os seus irmãos, com os seus semelhantes, para ter realmente a vivência do que eles estavam aprendendo no espiritismo. Então, foi um trabalho grandioso dessa turma toda, né? Eu lembro, eu era bem criancinha, papai falava muito em João Perna. Era um médium fabuloso. Seu Samuel, Alfredo Monteiro e todos os outros, né, cujos nomes aqui foram citados, foram pessoas de muito valor. Pessoas que deixaram marcas luminosas aqui em Nova Friburgo. Então, que nós possamos, né, não abrirmos, né, uma lâmpada, um sol, mas que acendamos uma velinha para iluminar o caminho daqueles que estão nos seguindo ou que estão caminhando junto com a gente. Então, façamos a nossa parte, né? Cada um de nós faça a sua parte, porque nós estamos falando daqui, mas a responsabilidade é de todos. Todos os que recebem a doutrina espírita como norma de vida têm que ser tocado e modificar os valores aqui na Terra. Façamos a nossa parte, né?